sejam bem-vindos ao painel da infância. Essa é a primeira live da sequência de lives que a gente vai ter por aqui, falando sobre aprendizagem significativa. E hoje a gente vai avaliar o ano de 2021 em relação à aprendizagem, em relação aos processos de aprendizagem. Vou colocar aqui meu fone de ouvido só para ficar melhor o áudio aqui. Quem tiver no YouTube, o link do Telegram está abaixo aí da descrição do vídeo e é por lá que eu vou entregar o PDF e o certificado de participação que essa aula vai ter, como todas as outras aulas que eu vou fazer por aqui. Então, tudo bem? Tudo beleza com todo mundo aí, apesar da pandemia? Eu vou ficar olhando um pouco para cá, um pouco para lá, porque eu não vou conseguir, as duas câmeras elas não estão juntas aqui uma da outra, não. Gente, esse ano foi um ano, assim, muito atípico, né, para todo mundo. E a escola, os processos de aprendizagem, a forma como a gente conduz a educação, ela precisou ser muito modificada e isso colocou todo mundo para poder analisar, para pensar sobre as condutas, educativas, sobre como conduzir essas crianças. Foi um ano super desafiador. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Nicole e eu sou terapeuta ocupacional. E por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu trabalho na área da educação há alguns bons anos. Eu fui parar em escola por causa da maternidade e não por causa da maternidade. Antes da maternidade eu já trabalhava em escola, trabalhei na educação especial. Já era uma área que eu tinha afinidade. Da educação especial, eu parei na educação tradicional. E lá na educação tradicional, eu comecei a observar os processos de condução de ensino-aprendizagem e aquilo me incomodava muito. Me incomodava por quê? Me incomodava porque as crianças, elas tinham uns comportamentos, assim, de apatia, uns comportamentos muito condicionados e que não reproduziam, de fato, aquele aprendizado que elas estavam tendo, o que elas poderiam estar tendo em consonância com o seu desenvolvimento. Então, eu comecei a estudar, a partir desse incômodo, eu comecei a procurar formas de que as crianças elas se tornassem mais ativas, mais vivas, com mais vitalidade, com mais intencionalidade nos processos de aprendizado delas. Isso significa que as crianças eram apáticas, que as crianças não eram envolvidas com os processos da escola? Não significa isso. Mas por quê? Porque toda criança brinca, toda criança vive a sua infância, toda criança que tem espaço, ela tem uma vitalidade, sim. Eu conheço poucas crianças que não têm muita vitalidade. Mas aquele aprendizado ficava na minha cabeça como uma dúvida se ele estava realmente acontecendo. Porque os processos da escola, eles são geralmente muito mecanizados. E isso gerou a minha pergunta de pesquisa, que era se aquilo estava sendo significativo para essas crianças. E aí, a partir daí, eu fui buscar e caí numa escola alternativa. Quando eu me deparei com a conduta de uma escola alternativa, eu já fiquei um pouco mais satisfeita por perceber que o processo era direcionado de acordo com o desenvolvimento infantil, respeitando as etapas da infância, respeitando a singularidade da criança. E isso me fez aprofundar nos estudos e é por isso que hoje eu estou aqui no painel da infância e ele recebe esse nome porque eu criei um recurso pedagógico, um recurso didático, um recurso de aprendizagem a partir de um painel
onde a gente trabalha toda a linguagem, toda a expressão dessa criança. E isso aí eu vou falar mais para frente, porque os recursos a gente vai trabalhando eles aos poucos e detalhadamente. Também não dá para eu falar isso aqui em 1 hora ou um pouco mais de 1 hora, porque hoje eu vim falar dos processos de aprendizagem das crianças para que eles sejam mais significativos. E como que é isso? Nicole, você é doida? Você está falando que as crianças não aprendem direito? Vocês não têm significado isso tudo que elas veem? Não, não é isso. Não sou doida. Eu só quero otimizar as condutas educativas, porque elas podem ser mais humanizadas. Então, 2021 foi, assim, o ano que colocou tudo isso para cima do tapete, né? Porque estava debaixo do tapete as condutas mecanizadas que as pessoas faziam e ainda fazem, mas sem perceber. E como que isso começa? E eu vou lançar para vocês aqui um monte de pergunta, um monte de coisa que é para a gente repensar, né? Então, a gente passou 2021 numa transição de uma escola presencial para um ensino à distância. Tá, a gente vai a partir disso aí. Passamos para o ensino à distância. Como que foi isso? O que a gente fez diante disso? Eu, do lado de cá, né, na área da pedagogia, na área da educação, em relação aos alunos do lado de lá. Como que a gente conduziu isso? Como que foi, né? As crianças lá na casa delas, as aulas online, o conteúdo em cima de conteúdo nas escolas, para as crianças, para casa, prova virtual, né? Como que as crianças receberam isso de uma hora para outra, dentro de uma linguagem que elas não conheciam? É uma linguagem moderna, é uma linguagem sofisticada, mas também é uma linguagem abstrata. Elas não conheciam isso. E elas passaram a conhecer forçadamente, porque a gente não tinha outra opção, senão a escola não ia continuar. Senão os processos educativos eles iam ter que parar por ali. Se não fosse só presencial, a gente não poderia continuar, né? Mas aí a gente deu um jeito de continuar à distância para essas crianças também não ficarem tão desassistidas, para essas crianças não perderem tanto a referência que elas tinham de escola assim. Então tá, a gente está numa EAD infantil, a gente está no homeschooling, o que a gente está fazendo? O que aconteceu esse ano? Que isso aí foi uma loucura, né? Para muitas das pessoas, para muitas famílias, para muitos pais, para muitos professores, isso aí foi assim, foi disruptivo, foi muito diferente. Mas claro que cada um conseguiu encontrar os seus meios e continuar o processo. Mas a questão é continuar o processo ou melhorar o processo? É isso aí que a gente precisa pensar. Como é que foi o engajamento dessas crianças em relação a essa educação à distância que aconteceu esse ano? E para algumas crianças nem à distância. Algumas crianças tiveram, a evasão escolar bateu aí o recorde da história, né? Então, para algumas crianças não foi nem educação à distância, acabou, né, para elas, assim, a escola mesmo, elas não conseguiram ver o que estava acontecendo, porque nós temos muitas realidades, né? Algumas realidades conseguiram acompanhar o ensino remoto, outras não, outras foram fazer outro tipo de coisa, foram brincar na rua, foram, né, ficar com suas famílias, etc. Aí. Como é que foi o engajamento dessas crianças? Você acha que todas as crianças assimilaram esse conteúdo que foi apresentado dessa maneira? Essas crianças elas responderam aos exercícios que os professores estavam mandando, as famílias engajaram. Nessa relação abstrata à distância, o que elas aprenderam? Elas aprenderam que realidade que foi essa, né? As crianças estavam acostumadas a ir na escola, a encontrar os colegas, a encontrar os professores, a encontrar aquele ambiente lá que era todo preparado para elas. E aí, de uma hora para outra, isso parou e começou outro tipo de relação. Como que elas lideram? Como que elas fizeram para lidar com isso? Como que elas assimilaram tudo isso?
O que ficou para essa criança? O que ficou para esses meninos, né? O conteúdo que a escola continuou passando ou a assimilação desse modelo atual de comunicação que a gente precisou adotar? Como que a gente, como que ficou isso para os meninos? Eles entenderam que a escola passou para agora daquele ambiente físico todo amplo, para que elas podiam brincar, que elas podiam correr, que elas podiam conversar, abraçar os colegas, que elas podiam comer juntas, que elas podiam fazer tudo que envolve a infância. Aquilo ali tudo passou para uma tela. Aquilo ali tudo passou para a tela do computador em hora marcada. Ou então um dia na semana só. Como é que foi isso para elas? O que elas assimilaram? Como que era a relação desses meninos antes? Né? Eles brincavam. Como que eram as trocas dos saberes lá dentro da sala de aula, junto com as professoras, junto com os amigos, junto com toda a comunidade escolar, com todos os eventos que a escola proporciona, né? Como que era isso antes? Como que era a disposição das salas, dos materiais, dos integrantes daquele ambiente, de tudo que integra o ambiente, as cores, os móveis, as pessoas, né? A energia do ambiente. Lembra como que era tudo aquilo? Você que é professor, que está aí escutando isso, vai lembrando, porque eu também estou nessa situação, estou nessa condição, né? Como que elas estavam? Elas estavam felizes? Elas estavam questionando a realidade delas? Elas estavam brincando? Elas estavam sorrindo? Elas estavam se manifestando? Elas estavam conversando? Elas estavam expressando os seus sentimentos? Expressando o seu ser infante? Elas estavam mostrando o que elas queriam, o que elas não queriam, o que elas gostavam, o que elas não gostavam? Ou então elas estavam quietas, desinteressadas, né? Ou estavam receptivas demais, ou obedientes demais. Muito difícil uma criança estar desse jeito, né? Eu conheço pouquíssimas crianças quietinhas, obedientes, que só atuam mais na receptividade e fazem tudo que a gente pede. Eu acho muito difícil a gente ter estado com crianças desse jeito, mas acontece. Principalmente nas escolas onde a criança precisa ficar sentada muito tempo e muito comportada muito tempo. Acontece delas ficarem mais obedientes, mais receptivas, assim, mais passivas, né? Mas assim, como a coisa estava acontecendo, dificilmente as crianças estavam quietas, dificilmente uma criança está quieta. Normalmente elas estavam brincando, felizes, se expressando a sua infância, explorando esse ambiente, fazendo a bagunça deles, rindo, gritando, né, chorando também. Enfim, estavam sendo crianças. Qual foi o resultado disso, né? Dessa transição, dessa mudança? Se essas crianças, se elas fizessem uma prova hoje, elas seriam capazes de explicar o que elas aprenderam no outro dia? Até aquelas que estavam fazendo prova escrita, prova no papel, elas seriam capazes de explicar o que elas aprenderam? Beleza, naquela época, enquanto elas estavam lá. E agora? Agora que elas estão à distância, agora que elas estão online, que elas estão nessa tela aí, ó, nesse quadradinho aí. Elas conseguem explicar o que elas aprenderam no outro dia? Elas fizeram a prova hoje. Prova, sei prova online, nem sei como que isso aconteceu. Essa prova, a EAD, eu não sei nem como que isso aconteceu. Se ele fez a prova em casa, se o pai não ajudou, nem sei o que rolou. Porque eu não trabalho numa escola que tem esse tipo de prova. Mas, como que acontece? Eles fizeram a prova hoje. Amanhã eles conseguem falar o que eles escreveram ali? Porque, pensa bem, a criança está ali, só escutando, né? E ela tem que fazer os exercícios. E ela não está conseguindo, às vezes, perguntar, porque essa relação via Zoom, via Meet, via Google Meeting, ela não consegue falar ali, é muito mais difícil do que o falar em roda, que acontece dentro da sala de aula. Então, já muda a dinâmica, já muda a forma de expressão, que é nada concreta, né? Para a criança que está acostumada a levantar a mão para falar, a escutar a voz do outro, ou então até a gritar para pedir a fala, né? A se expressar com o corpo.
Essa criança passou a se expressar só com as formas mais abstratas. E será que ela deu conta disso? Eu me pergunto muito isso. Vou me perguntar até o fim. Será que essa criança deu conta de se expressar assim de uma forma, dessa forma assim? Peraí, não sou eu mais com o coleguinha. É eu com essa tela aqui e vendo um monte de quadradinho lá. Eu não consigo entender essa transposição de comunicação, porque a criança ela é concreta. A criança, até 12 anos a infância acaba, mas com 12 anos ela já está começando a entrar na fase de abstração, ela já consegue entender as coisas que não são mais tão palpáveis assim, né? Assim, eu sei que isso aconteceu, que teve algum efeito, que algumas crianças conseguiram assimilar isso. Mas de que forma que foi isso, assim, de verdade? Com os pingos nos is. De que forma foi isso? Eu queria muito saber, eu queria muito ouvir de uma criança que acompanhou todo o processo, como foi isso para ela. Tem como a gente melhorar a relação ensino-aprendizagem dessas crianças? Porque do jeito que a gente fez, foi com distância. E dá para aprender com distância? Será que é possível a gente aprender desse jeito que está instalado agora? De alguma forma tem que ser possível, porque senão vai ficar o barco à deriva. E não é essa proposta que a gente quer para as crianças, porque é um retrocesso, acaba sendo um retrocesso, elas perdem o vínculo, elas perdem a rotina, elas perdem um monte de coisas, né? Então, assim, será que é possível sim ou não? Se você que trabalha dentro dessa área aí, que trabalha junto com essas crianças, acha que não é possível, tá tudo certo. Tudo certo, não tem o que falar, não tem o que questionar, não tem o que reclamar, tá tudo bem, beleza, continua assim, né? Porque já que não tem nada para mudar, a gente vai continuar do jeito que tá. Então a gente tá numa zona de conforto ideal pra gente não mudar nada, pra gente não questionar nada e não resolver mais nada de diferente. Beleza, fechou o ano, ótimo, acabou, graças a Deus. Ano que vem tem mais. Espera aí que ano que vem quem tem mais, né? Mas você acha que não tem nada para mudar nesse processo de ensino-aprendizagem, nessa forma de trocas? Não tem nada para melhorar? Então tá bom, beleza? Mas se você acha que dá para melhorar, é o meu caso. Eu acho que dá para melhorar. Eu acho que dá para melhorar até no ambiente que fechou legal, entendeu? O time tá ganhando, mas dá para melhorar o tênis do cara lá que tá jogando, entendeu? Dá para melhorar, dá para ser uma bola mais bonitinha, entendeu? Enfim, se você acha que dá para melhorar isso, então chega de criança parada dentro da sala de aula. Sabe por quê? Porque a geração de hoje não fica parada, tá? Eu tenho três crianças aqui que eu posso tirar por base e mais umas 10 ou 20, sei lá, dentro da escola. Então, assim, não dá. A criança não fica parada a não ser que você condicione. Se você condicionar, ela entende o condicionamento, tá? Só que ela não expressa assim com tanta naturalidade, a essência dela não é aquela, não. Pode saber que ela está só respondendo à expectativa do meio, à expectativa da sociedade, que é isso, tá? A sociedade nossa é isso, né? De condicionar as crianças. Então, assim, se você acha que tem que mudar, então as crianças já tem que pensar em romper um pouco o padrão. Já está mudando, já está pensando em mudança, já está pensando em melhoria, então começa a romper. Primeiro, as crianças não vão ficar paradas dentro da sala. E depois, a resposta não vai ser pronta para tudo. Não é aquele menino que responde o que você está esperando. É aquele menino que responde o que passou na cabeça dele e você precisa entender. Você precisa articular isso para guiar o processo que você tinha começado. Que, inclusive, nasceu a partir dele, a partir da criança. Bem-vindo ao questionamento diário. Sabe por quê? Porque você vai questionar as suas condutas todos os dias. Você vai se questionar todos os dias. Você vai questionar a realidade, você vai observar aquilo, vai sair da escola falando assim: tá, foi isso? Será que é isso mesmo que a gente tem que continuar? É isso que deu certo? É isso que não deu certo? Sabe, todos os dias você vai ter que se questionar se você fez legal ou não, se você fez certo ou não, se foi legal, se deu resultado ou não. E se não deu, já que você está questionando, você vai procurar uma forma de dar, né? Porque
na educação moderna, a gente não tem uma coisa fechada. A gente tem um movimento, a gente tem um pulsar. A infância é isso. Se a gente entrar no fluxo da infância, você está dentro desse pulsar, você está dentro desse fluir. Então, você vai refletir sobre essas condutas diárias e vai sair da sua zona de conforto todo dia, se não toda hora. Porque é isso para quem está querendo propor uma nova forma de lidar com todas essas situações. É isso para quem está querendo criar uma conduta educativa mais significativa, pois então você não está colocando um modelo, você está querendo abordar o que é significativo para aquele ser que está na sua frente ali, esperando a sua condução da forma que ele assimilar melhor, da forma que for melhor para ele assimilar, na verdade. E aí a gente vai gerar esse outro movimento. Se a gente está querendo mudar, a gente vai gerar esse outro tipo de movimento. E isso é bom, porque a gente sai da caixa. A gente sai da caixa e não tem como a gente correr muito disso, não, porque esses meninos mandam a gente para fora da caixa mesmo. Eles colocam a gente em situações XYZ que a gente tem que sambar em cima do prego, praticamente, para poder dar conta, para poder lidar com as mudanças e com as coisas que eles observam e que aí você clica assim, meu Deus, então ele observou isso, então ele percebeu isso, então ele percebeu aquilo. Então é assim que ele está enxergando essa realidade que está acontecendo aqui. Se você está aberto para isso, você está dentro da infância, você está no fluxo, você está no jogo da aprendizagem significativa. Então, se você vai fazer diferente, qual que será que vai ser o resultado? Você vai entrar nesse fluxo da infância? Você vai entrar nesse fluxo de significar um pouco mais o processo de aprendizagem da criança? Qual você acha que vai ser o resultado? O resultado vai ser crianças satisfeitas, crianças engajadas, crianças se desenvolvendo, crescendo, o aprendizado acontecendo, sem decoreba, de uma forma mais significativa, de uma forma mais prática, né? As crianças vão ter memórias efetivas. Por quê? Porque na prática, quando a gente faz uma coisa que tem mais significado para elas, no sentido de abordar as questões que elas estão com as demandas, a gente consegue que elas assimilem melhor esse aprendizado e elas fluem, elas assimilam tudo isso e elas levam isso para a vida e a gente vai ter memórias efetivas. Aquele aprendizado vai ficar gravado ali com ela para sempre, né? Quem não se lembra de alguma coisa que aprendeu, de bom ou de ruim, lá enquanto estava na educação infantil, quando estava no jardim de infância, eu me lembro até hoje de coisas que foram muito significativas para mim e outras não. Mas o que a gente está querendo é que essas crianças tenham boas memórias da educação infantil, que elas tenham bons aprendizados, porque, querendo ou não, a educação infantil é a base, né, para o resto. Ela vai adquirir ali inteligência emocional, ela vai adquirir ali uma estrutura mental, psíquica, física, fisiológica, tudo ela vai adquirir ali para ela poder seguir com essa base para o resto da vida acadêmica dela, né? Então, a gente precisa pensar nisso como gerando qualidade de vida para essa criança, para ela poder ter estrutura para conseguir lidar com todos os processos que acontecem na escola, com todos os processos que tanto que a libertam, quanto os que a tolhem também, quanto os que a segregam, né? Porque não tem como muito evitar isso, a sociedade é isso, ela vai cair no mundo lá tendo que ter uma inteligência, tendo que ter um aparato aí emocional, inclusive, para conseguir lidar com essas adversidades, com essas contraposições também. Que nem todo mundo vai ter essa conduta que eu estou propondo aqui, que a gente está falando aqui, e que tem muita gente já fazendo, inclusive. Então, essa criança ela vai conseguir explicar e aplicar o que ela aprende com muito mais facilidade, né? Porque ela não está só sendo receptiva, ela também está tendo participação. Ela não está só escutando esse conteúdo. E é o que me preocupou, durante esse ano todo, em relação a esse processo aí EAD, porque as crianças ficaram mais receptivas, principalmente nas escolas mais tradicionais, que têm uma base de conteúdo para passar. Então, elas não tiveram esse momento de brincar, de xingar, de achar ruim, de brigar com o professor. O ambiente à distância não deixa isso acontecer.
Então, é mais ou menos isso, é embaraçoso, né? Então, com essa forma que a gente pode ressignificar, da maneira que a gente conseguir ressignificar, a criança ela vai se apropriar do conhecimento de uma forma mais autêntica e mais verdadeira. Isso parece muito romântico, gente, mas não é não, sabe? Faz uma diferença, porque você tem um resultado de uma criança mais crítica, de uma criança que te incomoda um pouco mais, sabe? De uma criança que não responde tudo aquilo que você quer, que não dá bom dia na hora que quer. Uma criança mais autêntica. Qual que é a conduta pedagógica que está por trás desses resultados, né? Não tem nada de romântico, tem tudo de bom. Por quê? Porque a gente está fazendo diferente. Qual que é a conduta pedagógica que está por trás desses resultados que eu acabei de falar? Primeira conduta pedagógica que acontece, que todo professor tem que fazer para criar uma aprendizagem significativa para essas crianças, é o olhar sobre a infância. Quem que é essa criança para você? Essa criança, ela é um ser, ele veio igual uma tábula rasa, não sabendo de nada que acontece, aí chega aqui, você joga coisa em cima dele e ele assimila tudo, as pessoas gostam de falar que ele absorve, que a criança absorve tudo, que é igual uma esponja, mas eu não gosto dessa expressão, por quê? Porque a criança não é uma esponja, porque a criança não absorve, porque senão ela seria muito passiva, e não é isso que acontece. A criança, ela assimila do jeito que ela consegue codificar o mundo, do jeito que ela consegue entender esse mundo. Então, quem que é essa criança? É uma criança que só recebe aquilo que você está falando, ou é uma criança que troca com você aquilo que vocês dois estão vivendo? Bom, essa é a segunda opção, né? Porque nenhum de nós consegue ser tão passivo assim. Já foi a época, né? Hoje em dia, se a gente fizer isso, a gente está meio lascado aí nessa sociedade que só segrega a gente. Então, não dá para ser tão passivo assim. Quanto mais empreendedor, melhor. Então, vamos começar isso com essa criança desde a educação infantil. Quem que é essa criança para você? A forma que você vai conduzir o processo educativo dela diz sobre a forma com a qual você a enxerga. Se você enxerga essa criança como uma criança passiva, uma criança que não tem nada, que ela só tem que aprender, então você vai ter uma conduta tradicional. Agora, se você enxerga que essa criança é ativa, que ela aprende, que ela troca, que ela traz para você aprendizado e que ela leva de você também, que você também aprende com ela, então esse está no caminho de fazer alguma coisa diferente. Você já está respeitando esse indivíduo tal qual é a essência dele. Segunda conduta pedagógica que está por trás desses resultados de uma criança que aprende melhor, que tem uma aprendizagem mais significativa. O espaço. É pensar o espaço. Como que está esse espaço? Ele está oferecendo possibilidade de criação e de expressão da criança? O que significa isso? Esse espaço onde a criança vive, onde a criança está, seja na casa, seja na escola, seja qualquer ambiente que for direcionado para a criança. Como que é esse espaço? Os móveis, eles são baixos, tem um lugar lá que a criança pode rabiscar a parede, ou um quadro que seja, um quadro negro lá, e a criança pode expressar, fazer esse tipo de expressão, porque né, é uma coisa assim, não tem jeito, gente, você entrega um lápis pro menino, o que é que o menino vai fazer? Ou ele vai morder o lápis, né, quando ele é pequenininho, ou então ele vai escrever, ele vai explorar o material. Ou então, ou seja, o espaço está oferecendo essa possibilidade de exploração. A escola, ela tem esse espaço? É o espaço para a criança ou é o espaço para o adulto? É o espaço todo sério lá, onde o menino não pode nem mexer, que o menino não pode pular, que o menino pode sujar, que o menino pode gritar? Ou ele é um espaço que aceita tudo isso porque isso é da infância? Tá? Primeiro você pensa na infância, depois você pensa em como você vai dispor o espaço para a criança. Porque se ele não for disposto para a criança, aí vai ser um estresse danado. Porque sendo para a criança já é um caos, já é um estresse, imagina se não for. Imagina se esse ambiente não for adequado para essa criança, se ele não for direcionado, né, para essa criança criar, para essa criança se expressar, para essa criança ter contato com coisas que realmente ela precisa de ter, que são experiências sensoriais, que são experiências de corpo e movimento, são experiências de arte.
esse ambiente, escola, casa, clínica, escola de brincar, casa de brincar, seja o que for, ele está adequado para essa criança? Você tem que pensar. O contexto, ele está adequado? Por exemplo, as imagens, o que é falado ali, o que é conversado, são coisas adequadas para a infância ou é conversa de adulto? A conversa de adulto o menino não entende, não. Ele entende a conversa da criança, ele entende a linguagem dele, que é a linguagem lúdica, gente, a linguagem da brincadeira, que é a linguagem da história, que é a linguagem, uma linguagem mais doce, é uma linguagem, né, mais concreta. Isso é um mundo que você entra, é um mundo, você não lida com crianças sem entrar nesse mundo, sem se transpor, sabe? Sem se transportar para esse tipo de comunicação, não. Então, assim, os sons, que sons eles estão sendo oferecidos para essas crianças? São músicas que permitem que essa criança fique mais tranquila, que essa criança se expresse, dance, né? A criança tem uma conexão com a música fantástica. Música funciona demais para a expressão da criança, é muito interessante. A ambientação, a energia do ambiente, como você está recebendo essa criança nesse ambiente, sabe? É com uma palavra doce, é com carinho, ou é com repressão? Ou é com repreensão também? Ah, tá estressante, tá gritando, ah, meu Deus, para de gritar, para com isso. Ou então, ou é acolhedor, sabe? Ou é entendendo essa linguagem, porque a criança ainda precisa de gritar, ainda precisa de chorar, para ela poder se expressar, para ela poder se comunicar. E a linguagem dela ainda é essa, porque ela não desenvolveu, o cérebro dela ainda não está desenvolvido ainda para poder conseguir se expressar de uma maneira assim mais organizada, ou da forma que o adulto se expressa, que já consegue expressar os sentimentos dele através das palavras. Então, entender também essa linguagem da criança é importante para que a gente consiga receber ela e fazer um processo significativo, porque a gente está deixando essa criança, esse ser entrar no mundo que é dela. Então, não adianta, eu não vou funcionar no mundo do adulto quando eu estiver nesse ambiente, funcionar no mundo da criança. Então, é isso, compreender todas as birras, compreender todos os gritos, compreender os choros, compreender, né, todas as formas de expressão, de linguagem dessa criança. Claro que em consonância com o seu conhecimento em desenvolvimento infantil. Se não entender disso, aí você vai ter dificuldade de saber por que a criança está fazendo aquilo. Aí você começa a questionar e a sua tendência é repreender ao invés de compreender. E aí, em quarto lugar, a conduta pedagógica que está por trás dos resultados de aprendizagem significativa de uma criança mais autêntica, como eu já disse antes, eles são as propostas, né, gente? Porque o ambiente ele está lá bonitinho para ela, mas as propostas, elas estão adequadas? Ou elas estão... Como é que elas estão? Elas estão convidando ou elas estão outorgando? Porque o que a gente foi acostumado com uma educação que colocava atividade na sua mesa, pá, vai fazer, vai colorir, vai ligar um pontinho no outro, vai fazer assim, assim, assado, assim não pode, assim tá feio, assim tá bonito. Ou seja, é um padrão total. Agora, quando a gente faz uma aprendizagem significativa, uma proposta diferenciada, que respeita a criança, a gente tá. Não é o menino que tem que fazer a atividade convida ele para ser feita. A brincadeira convida ele para ser brincada. Sabe? Se o menino chega nesse ambiente e tem um jogo, um quebra-cabeça, um negócio assim super curioso ali no canto, a primeira coisa que ele vai fazer é ir. Essas propostas. O brinquedo convida, gente. O brinquedo, a proposta que o professor está dando aí, ela provoca, ela desafia, ela instiga, ela inspira, sabe? Ou você tem que ficar falando, menino, senta, vai lá fazer. Menino, é isso. É assim, você tem que ficar direcionando demais ou aquilo ali já flui, sabe? É muito diferente na hora que você consegue fazer isso fluir, sabe? E isso é prática, e isso é contato com a criança, e isso é tato, é tudo isso que você desenvolve na prática e no dia a dia com a criança, se você tiver abertura para enxergar a criança do jeito que ela é e que ela precisa ser tratada. Então, essa criança está sendo convidada a realizar, a proposta que você faz está sendo convidativa para ela realizar, ou essa criança ela está sendo convidada somente a receber o seu comando, diríamos assim. É uma coisa a se analisar para quem quer fazer uma aprendizagem significativa. E isso aqui, gente, é só a primeira conversa. Não vai dar para entender tudo aqui nesse tempo. A gente vai falar disso, sei lá, por quanto tempo, toda semana. Mas é a proposta do painel de
fechar com chave de ouro o ano e começar com chave de prata, né, o ano que vem, para a gente falar desse assunto e conseguir fazer diferente mesmo que a educação está pedindo. Ela está pedindo porque senão, gente, não sei onde é que a gente vai parar, não. Viu? Esses meninos vão sair da escola, eles não vão aguentar esse negócio de aulinha em computador muito tempo, não. Na hora que vier essa vacina, se Deus quiser, a gente se liberta. Mas, enfim, enquanto a gente está aqui, qual que é o caminho? A gente tem que pensar pelo menos assim, para a gente conseguir promover isso lá do lado de lá. Senão esses meninos, quando voltar, eu não sei onde que eles estão mais, não. As escolas já não sei onde é que elas estão. E os meninos, vão para onde? Né? Qual que é o caminho, gente? O caminho para a gente pensar em fazer um negócio diferente para 2021, desse jeito que a gente encontra agora, porque ainda vai continuar por algum tempo ainda essa educação à distância. A gente vai ter que sair da tradição. A gente vai, né, vai pensar nisso, né, que a gente vai ter, gente, porque a gente depende também da instituição. Não é só a gente faz isso também nas instituições tradicionais, mas nas entrelinhas. Não fazemos isso sozinhos, mas podemos ser sementes. Nós podemos ser sementes para iniciar esse processo. A gente vai pensar, sim, em sair da tradição e não outorgar só as coisas para essas crianças. Se a gente não tiver escolha para de fazer isso, a gente tem que fazer porque a escola manda a gente fazer, então o que a gente vai sair pelas beiradas? A gente vai caminhar nas entrelinhas, que dá certo, dá também, dá para fazer. Você tem um momento que você tem um projeto que é seu, que você pode colocar ali a sua personalidade. Você tem um momento também entre uma aula e outra que tem uma brecha, né? E aí você vai fazendo isso, você vai pegando, vai fazendo a transposição do conteúdo, daquele conteúdo ali mais tradicional, daquele conteúdo maçante, vai fazendo a transposição dele através de uma brincadeira, através de um jogo, dá certo, vai por mim. A gente vai passar, então, do paradigma do condicionamento e da transmissão, que é esse, da criança ficar muito receptiva ao que a gente manda e pronto, acabou, para poder construir com ela, para fazer ela se desenvolver na base de uma troca, na base do ouvir, sabe? Da gente ouvir e da gente devolver. E da gente fazer essa troca. Não é só ela, não é fazer tudo que ela quer, mas é trocar. É pegar alguma coisa, algum elemento que ela está trazendo para a gente e trabalhar esse elemento. Dá mais trabalho? É claro, claro que dá mais trabalho, mas também dá mais resultado. Dá um resultado que depois a família até fica questionando como é que esse menino está sabendo isso, como é que esse menino ele está engajando, como que ele está assimilando, como ele está interessado nisso, nessa proposta. O que a gente vai fazer, então? Para isso, a gente põe as crianças para fazer, para construir, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu pensar. Sei lá, a gente vai trabalhar sobre qualquer assunto, gente, sobre geografia. Aí a gente pode ir lá onde foi, a gente pode ir lá na olaria, onde o tijolo foi fabricado, e começa a trabalhar a questão do tijolo, e começa a trabalhar a questão da construção das casas. Se a escola tiver espaço, a gente vai construir uma casinha de tijolo com essa criança, por mais que sejam miniaturas, mas assim, coisas palpáveis, coisas práticas. É um exemplo muito simples, culinária. Como que a gente vai trabalhar ciências na prática? Fazendo os experimentos científicos, né? Como que acontece uma combustão? A gente vai colocar um fogo ali para acontecer na frente da criança, claro que respeitando todas as medidas de segurança possíveis. A gente vai fazer vamos supor, a gente vai estudar lá sobre o milho. A gente pode plantar o milho, a gente pode ver como foi aquele processo lá do milho crescendo, e depois todo o processo, o milho cresce, a gente cuida, a gente cultiva, depois a gente colhe, depois a gente cozinha esse milho. Dentro de todo um processo de projeto que a gente construir, a gente pode colocar os meninos com a mão na massa, os meninos na prática, porque eles vão entender, eles vão aprender fazendo, sabe? E aí a gente tem que sistematizar isso para a gente conseguir fazer dentro do tempo que a gente tem. E aí a gente vai construir memória afetiva com esse aprendizado, porque isso tem sentido para eles, sabe? Eles poderem ter contato com um animal procriando, ou um animal, uma galinha lá botando, como que acontece o nascimento de um pintinho. É a mesma coisa lá de quando a gente plantava o feijão na educação infantil, no jardim, a gente não via todos os processos.
A gente tinha que plantar 7 feijões. Aí todo dia a gente separava uma parte do feijão e colava na folha. Aí a gente conseguia estar lá com o feijãozinho na raiz, depois com o feijãozinho brotando, aí o broto cada vez maior, até ele dar um pendãozinho de vagem. A gente fazia esses trabalhos, pelo menos onde eu estudei, eu conseguia plantar feijão. Todo mundo já plantou feijão, né? Todo mundo já sabe o processo do feijão, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos o processo do feijão. É você colocar a criança para ver, para observar as coisas que estão acontecendo na realidade dela, para fazer, para construir junto. E a tendência é a gente querer fazer esse tipo de coisa agora na educação infantil. Porque como é que os meninos de até 5, 6 anos, eles vão assimilar conteúdo? Eles não assimilam assim, eles aprendem, é na prática mesmo, é no fazer, é no dia a dia. Então, colocar esses meninos para fazer as coisas. Como é que a gente vai fazer isso no sistema de educação à distância? A gente vai promover atividades que as crianças possam executar junto com a gente. Mas como assim, junto com a gente não vai estar lá? Não, não vai estar lá. Mas é uma coisa que a gente pode fazer curtinha aqui ao vivo. Por exemplo, um brigadeiro vegano, um brigadeiro de fruta. Tem essas receitas. Uma coisa rapidinha, que é só uma misturinha, e o menino depois ele vai poder comer aquilo que ele fez, ele vai poder, claro que ele vai ter assistência da família, né? Porque parceria com a família, a gente não pode esquecer que ela vai ser muito importante, ela já foi muito importante, agora vai continuar sendo muito importante para continuar esse processo, para ele continuar sendo significativo. Né? Colocar as crianças para fazer junto com a gente e junto com os pais também. É a gente de cá e eles de lá. Por exemplo, uma professora dando aulas de yoga para criança. Ela pode fazer do lado de cá o movimento, o menino repetir do lado de lá. Ela pode estar colocando uma música tranquila aqui do lado de cá e o menino escutando do lado de lá, interagindo. É uma interação que ele possa ali apresentar o resultado. Porque quando a gente pede a atividade e deixa essa atividade para ser feita em casa, então a gente talvez não tenha devolutiva, porque aquilo vai perdendo o efeito, vai perdendo o engajamento. Na hora tem engajamento. É igual aqui, eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, está todo mundo ali me assistindo, está todo mundo me vendo. Vai ver depois também, vai poder ver, mas agora que é o legal, que eu posso responder tudo que vocês me perguntarem. A mesma coisa vai acontecer com as crianças. Essa interação a gente vai ter que fazer desse jeito, não vai poder tocar, mas ali por ali, fazendo uma coisa que elas possam nos acompanhar e que seja assim dentro do tempo que elas derem conta, aí é bacana. A gente vai priorizar também o brincar, gente, porque a criança, ela funciona na linguagem do brincar, ela funciona na linguagem lúdica. Então, assim, brincadeira tem muito engajamento, brincadeira tem muito interesse da criança, brincadeira, música, isso a gente consegue tocar, consegue envolver a criança nessa linguagem. Então, qualquer brincadeira que a gente estiver propondo do lado de cá e a criança respondendo do lado de lá é legal. Elas gostam, elas ficam e elas assimilam o que a gente está. É claro que isso tudo tem que ter uma proposta pedagógica por trás. Estou falando aqui de uma pessoa que pensa nisso, esse é o recurso, mas por trás a gente tem a nossa proposta, a gente tem a nossa provocação. Ou seja, a gente está fazendo transposição do conteúdo para dentro daquela brincadeira. Então, ali a gente pode trabalhar português, matemática, história, geografia, ciências, tudo que for necessário para aquela criança saber. A gente tem que fazer um planejamento direcionado para coisas práticas e coisas relacionadas ao brincar. Coisas também que tenham a ver com a realidade da criança. Você já conhece um pouco aquele aluno, você já sabe que ele gosta disso, daquilo, de X, de Y. Você já sabe ali, como você entrou na casa dele, né, o ano inteiro, você já sabe que ele tem um brinquedo que ele gosta, que no quarto dele é assim o assado, que ele já fez isso com a mãe dele na cozinha, etc. Coisas que você percebe que o outro coleguinha também pode conhecer, que aquilo foi interessante para aquele grupo, aí você pega o gancho ali. Você pega o interesse do menino ali, no boneco do Buzz que ele tem lá, no macaquinho, na bola, sei lá, essas coisas que as crianças elas têm mais afinidade, que elas têm mais apego. Coisas da realidade da criança que você conhece, você pode fazer o gancho para puxar para a sua proposta. E isso tem valor afetivo e significativo. Através disso aí, participação especial no fundo, através disso aí é que elas vão engajar na sua proposta e que elas vão ter aprendizado também. É ali que você vai conseguir conversar, é ali que você vai conseguir fluir
o negócio com elas, a atividade, a proposta, a brincadeira, tudo que for significativo para elas. Não esquece que a gente está falando de aprendizagem significativa, né? Ou seja, a gente vai fazer coisas que têm significado para essa criança. Então, nosso planejamento, ele vai ser um pouco personalizado. Vai ser personalizado de acordo também que a gente pode levar para o grupo, né? A gente vai personalizar isso para cada criança, mas a gente também vai personalizar todas essas particularidades para o grupo que estiver ali participando dessas propostas que a gente vai ter nesse ano. Já está acabando, tá, gente? O que vai acontecer se a gente conseguir levar as propostas significativas para essas crianças? O que vai acontecer? As crianças, elas vão mudar a perspectiva delas de envolvimento. Você não vai ter criança apática, você não vai ter criança viajando na maionese. Aquilo vai ser interessante para elas. Espero que seja, porque entre o céu e a terra, nesse mundo da EAD, tem muitas variáveis. Mas essa é a nossa tentativa, essa é a nossa proposta, essa é a nossa inspiração, né? Então, o que a gente está querendo é ativar a memória afetiva e natural desses meninos, porque eles precisam disso para eles codificarem o aprendizado, para eles codificarem as informações que eles estão em contato com elas. Porque as experiências, elas vão ter significado e utilidade se for dessa maneira. Porque eles começaram esse processo a partir de coisas que eles têm interesse, né? Então, as experiências, elas vão se desenvolver muito melhor, vão fluir muito melhor dessa maneira e o resultado vai ser melhor, com certeza. O aprendizado que acontece na prática gera mais engajamento e apropriação do conhecimento, não é? Se você aprende que, por exemplo, que a evaporação da água, ela é uma figura lá no livro, você só viu aquilo. No livro, beleza, você sabe que aquela figura ali tem a ver com evaporação. Mas se você aprende a evaporação colocando um bule de chá para esquentar e ver aquilo lá borbulhando, aí você vai entender muito melhor o que é a evaporação da água, não vai? Então, é mais ou menos isso, é levar a coisa para a prática e isso claro que vai gerar mais interesse e vai gerar mais apropriação do conhecimento. É igual música, tocou, você gostou, você dança, você tem vontade de dançar, você engaja, você participa, né? Então, a gente não vai excluir a teoria, mas a gente vai aliar sempre a uma proposta prática que gere reflexão e conclusões. A teoria está lá, né? A gente sabe que a partir do ensino fundamental não tem como a gente sair muito da teoria, mas a gente também não pode sair completamente da prática, porque é a prática que realmente gera memória. É a prática que faz a criança lembrar do que ela aprendeu depois. Não adianta, ela fez a prova hoje porque ela decorou, amanhã não lembra de nada. Mas se ela fez de verdade aquela situação acontecer, amanhã ela lembra, ela te explica e te explica até hoje. Eu consigo explicar até hoje. Todo mundo consegue explicar o que entendeu fazendo, né? E a criança, então, ela vai conseguir reter mais sobre o que ela fez, vai conseguir explicar com mais propriedade o que ela aprendeu. Tudo isso vai levar a criança a um processo de aprendizagem significativa. É o que a gente está querendo fazer aqui, é o que a gente está querendo levar, é a proposta que a gente quer levar, que eu, né, quero levar, porque isso faz parte da minha prática, isso faz parte dos meus questionamentos e também faz parte dos resultados que eu tenho com as crianças. É a aprendizagem significativa que eu vejo acontecendo, que faz sentido na vida dessa criança e que ela vai sempre lembrar e que ela vai levar para a vida dela, para a vida prática, ela vai usar isso na vida dela. Lembra dos aparatos que eu falei que a criança precisa de ter para conseguir enfrentar os outros processos da vida dela? Agora ela está apenas na educação infantil, mas a educação infantil é a etapa mais importante da vida escolar da criança. E não é porque só por causa dos cuidados, não. É porque é ali que ela está criando as suas bases, as suas estruturas, para ela ser alguém lá no futuro, né? E nesse presente também, para ela saber
enfrentar melhor as realidades com as quais elas se deparam e, consequentemente, criando mais resistência, mais inteligência e mais preparação para que ela consiga enfrentar os próximos desafios que só vão subindo de nível, né? Só vão subindo de nível na vida dela. Participação especial de novo e vai ter sempre, viu, gente? Criança e infância é o lugar onde que eu tô, é minha praia, né? Então não tem muito jeito, vai ter. Criança vai ter sempre. Eu quero desejar a vocês que consigam fazer um processo de aprendizagem para essas crianças melhor do que vocês já fizeram. Isso todos os dias, todos os dias. Que vocês melhorem as suas condutas educativas durante todos os momentos que vocês passarem com essas crianças. E eu vou ficando por aqui, desejando para vocês um bom fim de ano, que vocês consigam começar 2021 com essa nova inspiração, com essa nova perspectiva, porque a educação vai precisar de nós. Nós que temos sangue na veia, que a gente abrace essa causa para fazer essa educação, para fazer a educação no mundo ela ter mais qualidade, porque é a gente que faz, entendeu? A gente que está lá dentro da sala, está em contato direto com a criança, é a gente que faz. Então, vamos montar nesse cavalo aí e ir longe, tá bom? Bom fim de ano para vocês e até a próxima semana e eu vou avisando por aqui, tá bom? Obrigada pela presença de todo mundo e quem quiser vai lá pro Telegram para pegar o certificado e o PDF, tá bom? Beijão, feliz ano novo para vocês, sem pandemia, se Deus quiser, no ano que vem, quando essa vacina chegar, né? Abraço, tchau, tchau.